Olá, estamos dando continuidade ao curso. Estamos entrando no terceiro módulo, onde falaremos sobre lactário, fórmulas lácteas e dietas enterais. O que é um lactário? É a área destinada ao preparo e distribuição de fórmulas lácteas, alimentos à base de cereais e alimentos de transição, como papinhas, sopas, sucos, para os lactentes. Então, a gente tem aqui o desenho, mais ou menos, como é o lactário aqui da pediatria. Então, a gente tem aqui a porta principal, né, de entrada. Aí, aqui tem outra porta que dá acesso à sala do nutricionista. Aqui tem a outra porta que dá acesso à área de armazenamento de insumos, onde são armazenadas as dietas enterais e suplementos. Aqui tem um balcão de granito que faz a divisão entre as áreas, porque aqui a gente tem uma pia para higienização de insumos e outra pia para lavagem e desinfecção de mamadeiras. Então, aqui existe uma janela para que tanto os insumos, após higienizados, quanto as mamadeiras higienizadas, eles possam passar, serem transferidos para cá, para a área de preparo e invase. Para a lactarista ou qualquer pessoa ter acesso tanto à área de preparo e invase como à área de distribuição, ela tem que passar obrigatoriamente por aqui pela área de paramentação. A única porta que dá acesso é aqui da área de paramentação. Então, aqui tem a paramentação necessária, touca, avental, para que a lactarista possa se paramentar sempre que ela for adentrar nesse ambiente. Tem um lavatório exclusivo para a higienização das mãos. Então, depois que ela fizer a paramentação, a devida higienização das mãos, é que ela pode ter acesso tanto à área de preparo e invase das mamadeiras e das dietas enterais, né, quanto à área de distribuição. Então, daqui da área de preparo e invase, as dietas enterais e as mamadeiras já prontas, elas são transferidas para cá, para a área de distribuição. Aqui tem uma janelinha para ser feita a dispensação dessas dietas e então serem levadas até os pacientes. Como eu falei sobre paramentação, né, toda vez que a lactarista ou alguma pessoa que precisa entrar na área de manipulação das fórmulas e dietas enterais, ela precisa antes se paramentar. Então, é necessário o avental ou capote descartável, a máscara cirúrgica, o gorro ou touca e estarem sempre com os sapatos fechados. A máscara cirúrgica ela deve ser trocada a cada 4 horas e o avental substituído após cada sessão de trabalho. Então, toda vez que a lactarista sair do lactário, quando ela retornar, que ela passar pela área de paramentação, ela deve realizar a troca desse avental. A higienização das mãos, de extrema importância. Como eu falei, na área de paramentação existe um lavatório exclusivo para a higienização das mãos. Então, é importante que essa higienização seja feita de forma correta. Então, primeiro abre-se a torneira, depois aperta o dispensador de sabonete líquido, aí coloca o sabonete líquido nas mãos, faz essa lavagem, ó, entre uma mão com a outra, depois entre os dedos, uma mão por cima, depois a outra mão por cima, depois faz essa lavagem aqui, ó, dos dedinhos de um lado, do outro, os polegares, depois faz a higienização das unhas de uma mão, depois da outra, depois faz a higienização aqui do comecinho do antebraço, a higienização vem até aqui a metade do antebraço. Depois, o ideal é fechar a torneira com o cotovelo. Se não for possível, deve ser feita a higienização da torneira para que possa fechar já depois que a mão já está higienizada, para não colocar a mão higienizada na torneira suja. E por fim, vai enxugar a mão com papel toalha e descartar na lixeira. Agora a gente vai falar sobre as fórmulas infantis. As fórmulas infantis, elas têm o tipo padrão, né? E tem as fórmulas infantis especiais. Com relação às fórmulas infantis padrão, a gente vai citar algumas mais utilizadas aqui no serviço. Então, a gente tem fórmula para prematuros, que é aquela fórmula para crianças que nascem, né, antes do tempo certo, são crianças geralmente de baixo peso. Como exemplo, a gente tem o Prenan, o Aptamil Pré, lembrando que são nomes comerciais, que a gente está citando aqui alguns, existem outros. E eu trago para que vocês saibam, porque quando a gente coloca no mapa
das copeiras, a gente coloca o nome comercial. Então, para vocês saberem fazer essa relação, né, com a indicação de cada dieta. Então, Prenan, Aptamil Pré é para crianças prematuras. A gente tem a fórmula de partida, que é indicada para criança de 0 a 6 meses. Então, é aquela que vem com o número 1, Nestogeno 1, NAN 1, Aptamil 1. Lembrando que existem outras marcas, essas aqui só são as mais utilizadas, que eu trouxe aqui para vocês. Fórmula de segmento é para criança de 6 meses até 1 ano de idade. Então, é aquela que vem com o número 2, Nestogeno 2, NAN 2, Aptamil 2. Existem ainda as fórmulas para crianças de primeira infância. Essas são menos utilizadas porque é para criança de 1 a 3 anos. E geralmente nessa fase as crianças já estão usando leite em pó integral. Mas existem aquelas que a mãe prefere dar seguimento ao uso de fórmulas. Então, depois de 1 ano até os 3, tem essa fórmula para crianças de primeira infância. Então, a gente tem o Nestonutri 3, Nanlac 3, Ninho Fases 1+. Então, são fórmulas para crianças de 1 até 3 anos de idade. E temos também, como eu falei, as fórmulas especiais. A gente tem fórmulas infantis à base de soja, que são aquelas que ao invés de utilizar leite de vaca na sua composição, utiliza a proteína da soja. Então tem Nansoi, Aptamil Soja 1, Aptamil Soja 2. Temos as fórmulas hipoalergênicas, que são aquelas indicadas para crianças que têm grande chance de desenvolver uma alergia ao leite de vaca, né? Criança que tem casos na família, que tem irmãos que já tiveram esse problema. Então, para prevenir, o ideal é utilizar uma fórmula hipoalergênica. Temos NAN-HA, Aptamil HA. Fórmulas anti-regurgitação. É aquela fórmula anti-refluxo, né? Ela é mais grossinha, que é para poder evitar que a criança coloque esse leite para fora, né? Então, para evitar essa regurgitação, a gente tem o NAN-AR, Aptamil AR, existem outros, como eu falei, mas esses são os mais comuns. Ainda temos fórmulas infantis sem lactose, né? São aquelas fórmulas isentas de lactose, NAN-SL, Aptamil SL, para crianças que têm intolerância à lactose. Proteína extensamente hidrolisada, então é aquela fórmula que a proteína não está na sua forma integral, né? Não está íntegra como ela vem no leite, ela é quebrada, ela é modificada, ela é hidrolisada. Então a gente tem o Pregomin e o Alfarré como os principais. E temos aquelas fórmulas à base de aminoácidos livres, né? Que a proteína é tão hidrolisada que só ficam os aminoácidos. Então a gente tem o Neocate, LCP, tem o alfamino, puramino, aminomed, são exemplos de fórmulas que são à base de aminoácidos livres. Essas fórmulas, tanto a extensamente hidrolisada como a de aminoácidos livres, são para crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Então, dependendo do grau dessa alergia, ela vai utilizar uma fórmula com proteína extensamente hidrolisada, se ela tolerar, e se nem mesmo a proteína extensamente hidrolisada ela tolerar, ela vai precisar usar uma fórmula à base de aminoácidos livres, que, como eu disse, a proteína é mais quebradinha ainda em moléculas menores, que são os aminoácidos. Então, vai ser mais fácil ela tolerar esses aminoácidos livres. Com relação ao preparo de todas essas fórmulas, elas têm uma diluição padrão, né, que é igual para todas. Uma medida para cada 30 ml de fórmula. Então, se eu quero preparar 120 ml de qualquer uma dessas fórmulas que eu falei anteriormente, eu vou colocar 4 medidas, porque é uma medida para cada 30 ml. Já em relação às dietas enterais em pó e aos suplementos, não é bem assim, não existe uma diluição padrão. Cada dieta, cada suplemento vai ter a sua diluição específica recomendada pelo fabricante. Então é importante que vocês sigam a quantidade de medidas determinada pela nutricionista. Então a nutricionista vai colocar no mapa o nome da dieta, o volume e a quantidade de medidas que é para usar para aquele volume. E é importante utilizar a colher-medida própria do produto, porque cada produto tem uma colher-medida diferente e ali vai ter um peso diferente, né? Uma medida é maior, outra medida é menor, então é importante utilizar a medida que vem específico naquela lata daquele produto. Ainda com relação ao preparo das fórmulas enterais, das fórmulas lácteas,
é importante o quê? Lavar as mãos adequadamente. Depois você vai despejar em um copo medidor a metade do volume que deseja preparar de água. Então, se eu vou preparar 120 ml, eu vou colocar lá no copo medidor 60 ml de água. Vou acrescentar a quantidade de pó que eu vou utilizar, né, a colher medida que vem dentro da lata. Então, eu vou saber quantas medidas daquela eu vou utilizar. Coloco lá no copo medidor e mexo até homogeneizar bastante, até ficar totalmente diluído naquela água. Depois eu vou acrescentar o restante da água que faltar para completar o volume desejado. No exemplo que eu dei, 120 ml. Então eu coloquei 60 de água, coloquei o pó, homogeneizei e vou completar até atingir os 120 ml, que é o volume final prescrito. Então, transferir essa fórmula lacto, essa dieta já preparada, para uma mamadeira, ou para um copo, ou para um Enterofix, depende de como tiver lá na prescrição no mapa. E colocar a etiqueta corretamente preenchida. Então, você vai etiquetar no madeira, o copo, o Enterofix, para daí então ir para a entrega ao paciente ou para o posto de enfermagem. Então, com relação ao preenchimento das etiquetas, é importante que ela seja preenchida corretamente e completamente, com todos os dados. Então, é necessário colocar o nome completo do paciente, a data de nascimento, o número de prontuário, a ala e o leito, o nome da dieta, o volume que tem ali naquele recipiente, a data e o horário. É a dieta de 9, é a dieta de 12, então tem que colocar lá o horário. E a vazão, que é quantos ml por hora, se for o caso, se for necessário, se tiver ali no mapa prescrita alguma vazão. Então aqui a gente tem um modelo de etiqueta de dieta interal. Então essa etiqueta ela não é muito adequada, né? É preciso fazer algumas adaptações. Então aqui onde tem paciente, a gente vai colocar o nome completo do paciente. Onde tem o leito, a gente vai colocar o número, né, do leito, 4C, 3A, 7C. Onde tem registro, a gente vai colocar o número do prontuário. Onde tem via de acesso, como isso não é informação que a gente coloca em etiqueta, então a gente vai fazer uma adaptação e vai colocar aqui a data de nascimento do paciente. Onde tem dieta, eu vou colocar o nome da dieta que foi prescrita, né? NAN1 ou Nestogênio 2. Então, eu vou escrever aqui qual é a dieta que tem ali dentro daquele recipiente que eu estou, né, colocando a etiqueta. Onde tem produto, a gente vai colocar a enfermaria. É pediatria, é clínica médica 1, é clínica cirúrgica. Aqui a gente vai colocar o volume da dieta, né? Quantos ml tem ali, o volume total. Aqui em data de manipulação, a gente vai colocar a data, né, do dia que preparou. O horário da dieta, se é de 9, de 12, de 15, eu vou colocar aqui onde tem hora, início. E assim, e se precisar de vazão, a gente vai colocar aqui em fluxo, que é quantos ml hora. Então, é 20 ml hora, é 30 ml hora, é 50 ml hora, eu vou colocar aqui onde tem escrito fluxo. Certo? Então é importante ter todas as informações de identificação, tanto do paciente como de identificação da dieta, para que a enfermagem possa conferir isso e não tenha nenhum erro, né, de administrar uma dieta errada ou administrar no paciente errado. A etiqueta de mamadeira, como foi criada aqui pelo serviço, ela já é mais adequada. Então, já tem o lugar certinho do nome completo, já vem aqui, ó, pediatria, já fixo. Aí eu coloco a data de nascimento da criança, o leito, o número do prontuário, o nome da fórmula, Neocate, Pregomin, o volume prescrito, 120, 180, 200, a quantidade de dieta que tem ali naquele recipiente, a data, né, da manipulação e o horário. É dieta de 6, de 9, de 21 horas, eu vou colocar aqui o horário. Informações importantíssimas para lactarista. A água utilizada para preparo das fórmulas ela deve ser mineral ou filtrada em filtro de carvão ativado. Então, tem essas duas opções. As embalagens após abertas, as embalagens das dietas, elas devem ser rotuladas com a data de abertura e validade. Então, sempre que eu abro uma lata de uma fórmula infantil ou
abro um pack de uma dieta líquida ou uma lata de um suplemento, eu preciso colocar lá a data que foi aberta e a data de validade, que são 30 dias depois de aberta. No caso das dietas líquidas, não vai ser 30 dias, vai ser 24 horas em geladeira. Então, em se tratando de lata, 30 dias. Em se tratando de dieta líquida, 24 horas e devo colocar na geladeira. As dietas líquidas após abertas devem ser rotuladas e mantidas na geladeira exclusiva para essa finalidade por no máximo 24 horas, como eu falei. Então, as dietas interais que estiverem abertas em geladeira, elas devem ser retiradas 30 minutos antes. Então, se eu vou preparar aquela dieta 8h40, eu vou estar manipulando aquela dieta. Então, umas 8h10, eu tenho que estar tirando essa dieta da geladeira para que ela atinja a temperatura ambiente. Após abertas, essas dietas em temperatura ambiente, elas têm validade de 4 horas. Então, se eu abrir uma dieta líquida, a partir do momento que eu abri ou que eu retirei da geladeira, a validade dela em ambiente é de 4 horas. Então, a gente considera que ela vai ficar mais ou menos 3 horas lá no paciente, correndo lá, né, na sonda do paciente, e 1 hora é o tempo mais ou menos de manipulação e da transporte da enfermagem fazer essa instalação. Então, 3 horas correndo no paciente, por isso que vai de 3 em 3 horas. Vai 6, vai 9, vai 12, porque a gente dá essa 1 hora a mais, que é para ter o tempo de manipular, de transportar, da enfermagem instalar. Então, o total da validade são 4 horas. As dietas interais de sistema fechado, a validade é definida pelo fabricante no rótulo, certo? Então, sistema aberto, se eu abrir uma dieta líquida, né? A validade dela em temperatura ambiente, 4 horas. Se eu coloco na geladeira, 24 horas da abertura. A temperatura da geladeira ela deve ser registrada em planilha diariamente nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, o ideal é que a geladeira para armazenamento de dietas interais e fórmulas lácteas ela seja exclusiva para essa finalidade e que ela tenha um termohigrômetro para que seja registrada a temperatura. E aí tem que ter uma folhinha, né, uma pastinha, para que a lactarista registre a temperatura no turno da manhã, no turno da tarde e no turno da noite. Porque se tiver qualquer problema com esse aparelho, com essa geladeira, vai ser percebido em tempo hábil para que não haja perda dos produtos que estão lá dentro. As dietas interais em sistema aberto, elas devem ser entregues no posto de enfermagem em caixa térmica, no mínimo 15 minutos antes do horário da instalação. Então, se está previsto lá para as 9 horas, eu vou levar 9? Não. Umas 15 para as 9, eu preciso já deixar essas dietas no posto de enfermagem, para poder a enfermeira fazer essa instalação no paciente. Então, principalmente na pediatria, onde são muitas dietas em sistema aberto, é importante utilizar uma caixa térmica para colocar esses Interofix ou esses copos dentro da caixa e deixar lá no posto de enfermagem. A enfermagem vai fazer a checagem, que é importante levar o caderno de protocolo, né, para a enfermagem ver lá as dietas de quais pacientes elas estão recebendo, o horário certinho e assinar o recebimento desse protocolo. Então, você vai deixar lá a caixa térmica com as dietas dentro e depois, mais ou menos uns 40 minutos, meia hora depois, você já pode fazer o recolhimento dessa caixa térmica. E é bom porque se alguma dieta por algum motivo não for administrada no paciente, ou porque foi suspensa, porque ele teve intercorrência, ou porque o paciente estava de dieta zero e a nutricionista não conseguiu sinalizar para a copeira a tempo, então essa dieta vai permanecer nessa caixa térmica e aí a copeira vai saber que não foi administrada e vai descartar imediatamente essa dieta. Então, é melhor ficar nessa caixa térmica do que ficar lá no posto de enfermagem, junto com o prontuário, né? Junto com outros materiais de enfermagem lá no balcão. Então, eu acho muito interessante que essas dietas, principalmente na pediatria, que é em maior quantidade de sistema aberto, fiquem nessa caixa térmica.
As mamadeiras elas devem ser entregues ao acompanhante pontualmente no horário estabelecido. Então, as mamadeiras não são entregues no posto de enfermagem. Ao contrário das enterais, as mamadeiras podem ser entregues diretamente ao acompanhante da criança. Então, é importante que os horários sejam cumpridos. Se é 9, é importante que até as 9 cheguem nas mãos da mãe da criança ou do acompanhante. O consumo das fórmulas lácteas deve ser imediato, sendo 1 hora o limite máximo para consumo. Então, quando eu entreguei às 9, até às 10 é o prazo para a criança tomar essa fórmula láctea. Depois de 1 hora, é necessário fazer o recolhimento das mamadeiras e serem imediatamente higienizadas. Então, não é para deixar a mamadeira lá para no outro horário, quando for preparar outra dieta, fazer a higienização. Não, é importante que faça esse recolhimento das dietas e higienize de imediato. Já deixem lá higienizadas para o próximo horário de dieta. Então, primeiro a gente vai fazer a lavagem das mamadeiras para depois a desinfecção, né? A higienização tem as 2 etapas, lavagem e desinfecção. Então, eu vou desprezar as sobras de leite, se tiver alguma sobra na mamadeira ainda. Vou enxaguar os frascos e os bicos em água corrente. Depois vou lavar as mamadeiras uma a uma com sabão neutro, esponja e o auxílio de uma escovinha adequada. Conforme a imagem aqui está mostrando, olha, a escovinha para a mamadeira e a escovinha menorzinha para os bicos. É importante virar o bico pelo avesso, para poder você retirar direitinho a sujeira que fica dentro, né? Os resquícios de leite. E depois que fizer essa higienização com sabonete neutro, com a buchinha, com a escovinha, a gente vai enxaguar cada parte em água corrente até retirar todo o detergente. Então, vai fazer esse enxágue com água corrente. Depois a gente vai fazer a desinfecção. Existem várias formas de realizar a desinfecção de mamadeiras. Uma delas é imergir em solução clorada, a 200 ppm, que deve ser preparado com 1 colher de sopa de hipoclorito a 2,5% em 1 litro de água e deixar essas mamadeiras lá no recipiente imersa nessa solução por 15 minutos. Então, ou você faz essa desinfecção utilizando a solução de hipoclorito. É importante que tanto a mamadeira como o bico fique mesmo dentro da água. Tem que ter uma quantidade de água suficiente para cobrir essas mamadeiras. É 1 colher de sopa para 1 litro, mas se eu precisar de 2 litros, 3 litros, 4 litros, é só eu ir aumentando a quantidade de hipoclorito. Outra forma de desinfecção das mamadeiras é através da fervura. Então, a gente coloca a água em uma panela, leva ao fogo até atingir o ponto de fervura. Depois que atinge, a gente desliga o fogo e, em seguida, com o auxílio de alguma pinça, de alguma coisa, porque a água está quente, né? Tem que ter o maior cuidado. Eu vou emergir esses utensílios, no caso a mamadeira, os bicos, dentro da água fervente, de modo que a água cubra completamente esses utensílios, né, essas mamadeiras. E vai ficar em contato com essa água por 10 a 15 minutos com a panela tampada. Então, eu não deixo a mamadeira cozinhando no fogo. Depois que a água ferve, eu desligo o fogo para daí colocar a mamadeira dentro e deixar os 10 a 15 minutos. E por fim, a gente tem a desinfecção, o terceiro tipo de desinfecção, que seria utilizando o aparelho de micro-ondas. Então, é necessário colocar os bicos e todas as partes das mamadeiras em um recipiente específico. Existe um recipiente que é apropriado para ir ao micro-ondas. Então, a gente vai colocar as partes das mamadeiras, todas as partes separadas. Todas as partes que soltaram a mamadeira, a gente vai separar e colocar nesse recipiente. Acrescentar a quantidade de água indicada pelo fabricante. Então, quando eu comprar esse recipiente, ele vai estar lá marcando a quantidade de água que eu devo colocar. Vai tampar e levar ao micro-ondas por 4 a 8 minutos. Vai depender da potência do micro-ondas. Então, se o micro-ondas for mais potente, vai ser mais rápido. Se for menos potente, vai demorar aí no máximo 8 minutos. Com relação à coleta de amostra, é importante que todas as fórmulas lácteas, todas as dietas interais preparadas naquele horário, exista uma amostra. Porque se precisar, se algum paciente, né, tiver algum problema e a gente precisar fazer uma análise laboratorial dessas fórmulas que foram, né, preparadas e servidas a esses pacientes, a gente tem lá a amostra guardadinha para levar para o laboratório para fazer essa análise, para ver se tem alguma bactéria, alguma coisa que não deveria estar ali.
Então, por isso que é importante a gente coletar essa amostra e guardar por 72 horas. Então, como vai ser feita essa coleta? Primeiro, eu vou identificar corretamente o saco de amostra. Existem uns sacos específicos para amostra. Aí a gente vai identificar colocando o nome da fórmula, o número do lote. Esse lote eu encontro na embalagem, na lata ou no pack da dieta, vai ter lá o número do lote. Coloco a data, né, que eu abri essa dieta, a data que eu estou preparando essa dieta e o horário da manipulação. Depois que eu identifiquei esse saco, eu vou higienizar as mãos adequadamente, vou abrir os sacos com auxílio de tesoura desinfetada, né? A tesoura tem que estar limpinha, desinfetada com álcool 70. Vou transferir 100 ml da fórmula Lacta ou dieta integral diretamente do recipiente para o interior do saco de amostra. Então, eu vou colocar lá no recipiente para o saco, vou retirar o ar desse saco e fechar com um nó firme. Vou manter esse saco com esse conteúdo dentro sob refrigeração a 4 graus durante 72 horas, ou seja, por 3 dias. Depois de 3 dias, eu posso descartar essa amostra. Como eu falei, é importante porque se precisar fazer alguma análise, né, caso algum paciente apresente algum problema ou questione que estava com um aspecto diferente, a gente tem como levar para o laboratório e ter um resultado, um laudo aí de análise do produto. Agora a gente vai falar um pouco sobre higienização. A higienização das bancadas, a higienização dos equipamentos que estão lá no lactário. Então, as bancadas elas devem ser higienizadas com água, detergente e álcool a 70%. Então, primeiro eu passo, né, um detergente, depois eu vou vou borrifar o álcool a 70% e passar um paninho descartável, né, aqueles tipo Perfex limpinho. Isso deve ser realizado antes de usar aquela bancada e depois. Então, cada vez que eu for iniciar um ciclo de manipulação, eu preciso fazer essa higienização, antes e após. Lembrando que os panos usados na higienização das bancadas e equipamentos devem ser de uso diário e descartáveis. A higienização de equipamentos, né? A gente tem a higienização, as geladeiras devem ser higienizadas semanalmente. A caixa térmica, aquela que eu falei, que a gente vai levar as mamadeiras, né? E as enterais. As mamadeiras não, as enterais. Ela deve ser higienizada antes e após cada entrega. O fogão deve ser higienizado diariamente. O liquidificador, papel e demais utensílios devem ser higienizados após o uso. Então, é importante manter tudo que você utiliza, o fogão, o papel, o liquidificador, tudo limpo dentro do lactário. De preferência, limpar o mais breve possível, né? Não é para deixar lá e depois, mais tarde, fazer a higienização. Não. A cada sessão de trabalho que finaliza, é importante que tudo seja mantido já higienizado. E assim, a gente conclui esse terceiro módulo. E a gente se encontra em breve no quarto e último módulo.